Aberta, por favor, a tua manchete. A pergunta que não quer calar, que na realidade a gente já sabe, quem é o candidato à presidência da República dos banqueiros, que é um grupo muito poderoso no nosso país? Houve uma série de reportagens ao longo das últimas semanas e vários banqueiros que não querem ser ali citados nas entrevistas, mas presidentes de grandes bancos, gestores de grandes financeiras, alguns empresários desta área foram claros. Eles não acreditam mais numa terceira via e eles compreendem que haverá sim a polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E nesta polarização, eles obviamente vão votar no Lula e vão apoiar o Lula. O que nos chama a atenção é que claramente os banqueiros e todo o mercado financeiro detesta o presidente Bolsonaro, mesmo detesta, muitos, porque eles estão perdendo muito em razão de algo necessário no nosso país e que às vezes há ali uma situação em que realmente precisa quebrar e o presidente Bolsonaro quebrou oligopólios dos grandes bancos. Todo o dinheiro, por exemplo, que são já milhões diários que corre pelo Pix, não passa pelo sistema bancário. Os bancos não têm lucro sobre o dinheiro que é gerado e trocado e transacionado no Pix. Só um exemplo. Fora ainda a entrada das fintechs e de uma série de bancos digitais que vieram com taxas competitivas, serviços competitivos e compreendendo realidades que muitos grandes bancos fingem que não é com eles. Então, se uma pessoa ganha ali seu dinheirinho, porém trabalha e mora numa favela, que não tem como demonstrar um endereço, não tem como comprovar seu endereço, não tem rua, não tem número na sua casinha, não tem como tirar, é um desbancarizado. Pois as fintechs, algumas estão ali dizendo, eu lhe acolho, eu entendo a sua realidade, eu sei que não é porque o senhor está morando mal que o senhor não paga, eu confio no senhor. Isso é um ganho para o nosso país. E é a turma que costuma ganhar muito, está muito brabo e quer voltar para o tempo do Lula, porque no tempo do Lula eles ganharam muito. O que me chama a atenção, e acho importante trazer a todos nós, é que nós sabemos agora, em fevereiro, chegará o Lula a se apresentar e apresentará a sua proposta de governo. E certamente estará ali embalada com todo o marketing que lhe é peculiar e que vai, creio eu, pelo que a gente sabe de bastidores, vir aquela embalagem perfeita, Lulinha, paz e amor, dos marqueteiros. Mas se a gente agora presta atenção no que vários integrantes do Partido dos Trabalhadores têm oferecido às mídias, e grandes mídias, tá aí, qualquer um pode ver. A gente percebe a diferença do que é o tal do plano de governo e do projeto de poder da esquerda, do PT. A senhora Gleisi Hoffmann veio a público e disse que não haverá nenhuma carta aos brasileiros do presidente Bolsonaro. Lembrando que em 2003... o presidente Bolsonaro precisou fazer essa carta aos brasileiros, dizendo como ele vinha com um discurso muito radical e nunca vencia as eleições. Quando ele moderou seu discurso, ele venceu as eleições. E aí, ele precisou dizer ao mercado, olha, eu vou cumprir contratos. Então, a senhora Gleisi disse que não se comprometerá, o PT não se comprometerá a honrar contratos e a moderar-se na condução de uma política econômica. E ela, inclusive, diz que vai romper teto de gastos, pretendem-se romper teto de gastos, vão rever todas as privatizações, rever inclusive a autonomia do Banco Central, que é algo que os incomoda muito. Claro, eles precisam servir aos banqueiros. Enquanto tem uma autonomia do Banco Central, a competição dos bancos com as fintechs e que beneficia todos nós vai continuar e vai até aumentar, porque tem ali toda uma estratégia. Então, eles querem destruir os pilares da responsabilidade fiscal. Gleisi Hoffmann. José Genuíno também veio, numa entrevista a um site petista, disse o seguinte, ele propõe uma ampla reforma militar.
Ele quer eliminar o artigo 147 da Constituição Federal, que garante a tutela militar sobre o Estado. Ele propõe uma reforma dos currículos militares, uma reforma na formação dos militares brasileiros, incluindo o fim dos colégios militares. Ele propõe uma reformulação ampla das Forças Armadas sobre o comando político. Também quer uma força latino-americana contra os Estados Unidos, quer uma quarentena a quem ocupa a função pública e a retirada total do que ele chama de excesso de militares no governo executivo e comenta o excesso do poder do presidente Bolsonaro nesse sentido. Aspas, o governo Lula tem que quebrar várias tutelas. A primeira é o Exército. A segunda é a do Ministério Público Federal. E a terceira é a do Banco Central Independente. E a quarta é o teto de gastos. Isso aí é uma luta política, fecha aspas, diz José Genuino. Por fim, mas não menos importante, a ex-presidente Dilma, também nesse mesmo site petista, conversando com o mesmo entrevistador, disse, nestas últimas semanas, que ela comentou sobre a força e como foi a Venezuela, como o Hugo Chávez agiu na Venezuela. Eles estavam ali num debate e ela disse, o Chávez não buscou a estratégia do Chávez, não foi reforçar a mobilização popular. Ele focou no Exército. Ela diz, o Hugo Chávez não tem, ele mesmo disse que não tem empresários na Venezuela e diz que a estratégia de poder da Venezuela está no controle das Forças Armadas. Abre aspas, Dilma disse, onde tiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares decorrem sem a cumplicidade dele, fecha aspas. E, por fim, a gente percebe que o José Dirceu, então, tem toda a razão, quando lá no impeachment da Dilma, ele disse que havia um projeto do PT para as Forças Armadas. Ele afirmou em entrevista, após o impeachment, que o erro do PT foi não ter o controle das Forças Armadas, não ter controlado as Forças Armadas, que eles queriam realmente ter entrado, os petistas não conseguiram entrar nas escolas militares e alterar esses currículos das escolas, e eles não conseguiram formar aquilo que eles chamam Escola Latino-Americana de Defesa, segundo o qual o projeto é bolivariano, a sede seria no Equador, os professores seriam venezuelanos e cubanos e levariam para lá jovens oficiais brasileiros para serem doutrinários para a defesa da América Latina continental unificada. Bom, eu estou trazendo tudo isso porque nós precisamos sim observar que o PT se sente muito seguro, acredita realmente na força das pesquisas que os colocam já praticamente vencendo. Se não, no primeiro turno vence tudo, o Lula vence todo mundo. E eles estão sem nenhum tipo de constrangimento de colocar o seu projeto extremamente radical, da esquerda radical. Então, é uma pecinha importante nesse quebra-cabeça.